trabalho final da disciplina de processamento de áudio e vídeo, sobre orientação do professor Leonardo Carneiro Araújo. Tema: comando de voz utilizando autocorrelação e correlação cruzada. O reconhecimento de voz é um sistema que permite que softwares equipados com microfone interpretem a fala humana. Essa tecnologia, já amplamente encontrada atualmente, pode ser utilizada para se realizar um comando de um sistema ou a transcrição do que foi dito, como por exemplo nos smartphones. Diferentes formas e padrões para a formatação desse sistema podem ser reconhecidos. Um exemplo comum é que o usuário previamente deve armazenar num banco de dados todas as palavras que posteriormente serão reconhecidas pelo software, partindo da ideia de se cadastrar as palavras a serem reconhecidas. Será descrito nesse trabalho uma proposta de um sistema que realiza tal tarefa utilizando os artifícios da autocorrelação e da correlação cruzada. Para o sistema que será apresentado, foi feito um estudo apenas sobre vogais, visto ser apenas uma ilustração didática. Previamente serão armazenadas vogais de 3 pessoas, e depois será realizado o comparativo com as mesmas vogais ditas pela mesma pessoa e por pessoas diferentes. A tecnologia do comando de voz consiste em armazenar diversas formas da mesma palavra, para que assim possa abranger uma maior variação da fonética para cada usuário. Uma dificuldade encontrada nesse sistema é que, quanto maior o banco de dados, maior será o processamento do sinal de entrada com os sinais previamente armazenados, gerando um atraso no tempo de resposta ao comando dado pelo usuário. O primeiro passo para implementar o sistema com comando de voz é um software com um microfone integrado. O microfone irá captar as vibrações da voz do usuário e convertê-las em dados digitais, através de um conversor analógico digital. Os sinais serão tratados, filtrados para que possa eliminar ruídos e interferência de sinais indesejados. Posteriormente, os sinais captados são separados em pequenas partes no tamanho de sílabas, para que desta forma possam ser reconhecidas mais facilmente com o banco de dados e assim poder montar as palavras completas e, consequentemente, as frases. Pode haver banco de dados constituído por palavras ao invés de sílabas, mas, uma vez, gerando maior tempo de resposta devido ao processamento e demora ao comando solicitado. Por último, o sistema analisa os dados processados e compara com palavras e frases do banco de dados, e, como resultado, ele identifica o que foi dito pelo usuário e converte para o comando desejado. Autocorrelação e correlação cruzada são ferramentas matemáticas para encontrar padrões de repetição. Em outras palavras, tais ferramentas são aplicadas quando se deseja verificar a semelhança de dois sinais diferentes, no caso de correlação cruzada, ou um sinal com ele próprio, autocorrelação. No estudo estatístico, o valor da autocorrelação está entre 1, que representa uma correlação direta ou perfeita, e menos 1, que representa uma correlação indireta. Se o valor se encontrar em 0, quer dizer que não há nenhuma correlação entre os sinais. A estrutura básica do reconhecimento de voz é composta pela fala do interlocutor, a transcrição para o meio computacional, através da digitalização da voz, o método de verificação, que é utilizado na aplicação da autocorrelação ou correlação cruzada, e a execução do comando. A aplicação prática a ser utilizada no estudo proposto será na identificação da existência de uma correlação nas vogais ditas por pessoas diferentes e pela mesma pessoa. Para partir daí, no possível estudo seguinte, tal correlação ser vinculada a um comando. A ideia proposta será armazenar as vogais no banco de dados do sistema. Seguindo sobre esse sinal, será verificado a existência de correlação com o segundo sinal. Em outras palavras, será mantida uma vogal no banco de dados, e essa vogal será comparada com a vogal dita pela mesma pessoa uma segunda vez e pela mesma vogal dita por outra pessoa. Após analisar os sinais de voz, será realizado o coeficiente de correlação entre eles, e assim encontrar os resultados de quão relacionados estão as vogais iguais e vogais distintas, sendo ela dita por pessoas diferentes e a mesma pessoa repetindo a mesma vogal. Os mecanismos a serem utilizados para a verificação da existência ou não de correlação entre os sinais de voz serão implementados no software MATLAB. Segue o esboço
do código realizado que foi feito o trabalho referente à digitalização da voz. E a autocorrelação do sinal também pode ser observado no código também referente ao trabalho. As simulações computacionais aconteceram em 3 partes. A primeira parte proposta a ser simulada foi analisar a mesma vogal pronunciada pela mesma pessoa, porém com 2 sinais distintos, e encontrar uma relação entre elas através da autocorrelação. Foi realizado o segundo levantamento das porcentagens de correlação que existem entre vogais iguais pronunciadas por pessoas diferentes, com o intuito de encontrar padrões de repetição utilizando também a autocorrelação dos sinais. O último levantamento realizado buscou encontrar relações entre vogais diferentes, pronunciadas por pessoas diferentes, da mesma forma utilizando a autocorrelação. Com o intuito de teste, a pronúncia foi realizada em um dos sinais, de forma mais prolongada, para assim encontrar uma correlação entre elas em diferentes cenários. Pode observar na figura, a figura direita, no canto superior, a pronúncia mais prolongada e o sinal abaixo referente à correlação desses 2 sinais. Sinais das vogais A e E digitalizadas das 3 pessoas, Patrick, Rafael e eu. Na segunda parte, na tabela, é possível observar a porcentagem de correlação que existe entre as vogais, pronunciada pelas 3 pessoas, sendo elas Patrick, Rafael e eu, a mesma vogal, separadamente. Como mencionado anteriormente, em uma hipótese, a diferença brusca em alguns casos se dá devido aos diferentes meios em que os sinais foram gerados. E da mesma forma, algumas pronúncias se apresentam mais longas que outras. Por último, foi encontrada as porcentagens de algumas vogais pronunciadas, as quais foram correlacionadas todas com vogais diferentes. Como esperado, os valores encontrados foram todos abaixo de quando correlacionados com vogais iguais, muito próximo de zero, e não serão incluídos no estudo. Pode ser observado na parte 3, nessa tabelinha aí. Nesse estudo, foi ressaltada uma proposta de aplicação dos conceitos e artifícios oferecidos pelas propriedades da função de correlação cruzada e da autocorrelação nos sistemas de comando de voz. Para o artigo apresentado, foi utilizada apenas a correlação em vogais, mas pode dizer que os mesmos conceitos poderão ser aplicados para a verificação da correlação de palavras e frases. Pode-se dizer que foram eficazes os resultados obtidos nos levantamentos realizados quando se utilizou o comparativo entre vogais. Os problemas encontrados durante a simulação foram a perda da qualidade nas gravações realizadas e as diferentes formas que foram gravadas, visto que se o nível qualitativo das gravações fosse mais elevado, se encontraria uma melhor compatibilidade com os sinais que seriam comparados. E também vale ressaltar a dificuldade de sincronizar os sinais que irão ser comparados anteriormente ao comando. Outro problema encontrado na realização das simulações computacionais são as diferentes formas que são pronunciadas as palavras, algumas de forma mais prolongada e outras de forma mais reduzida. O timbre também é relevante para o sistema, que nesse estudo abordou apenas vozes do sexo masculino. Segue alguma referência do nosso estudo e é isso.